Nós vivemos em uma era, em um momento de barulho constante. Somos bombardeados por notificações, podcasts, opiniões e informações 24 horas por dia. O problema é que no meio de tanto ruído, nós desaprendemos a escutar, a ouvir. Muitas vezes, nós tratamos a palavra de Deus como se ela fosse uma aspirina espiritual. Buscamos apenas quando a cabeça dói. Muitos de nós já têm isso lá na caixinha, em algum lugar, na bolsa, guardado as aspirinas para as nossas dores de cabeça. Mas às vezes nós tratamos a palavra de Deus da mesma forma. Quando nos dói, quando nos sufoca, quando nós estamos angustiados, aí a gente vai em busca da palavra de Deus como um remédio para aliviar aquela dor momentânea, e aí a gente depois se esquece daquilo ali. É interessante isso. Mas a verdade é que você pode passar 20, 30 anos sentado no banco de igreja, no nosso caso aqui nas cadeiras, né? Ouvindo centenas de sermões, centenas de ensinos, e ainda assim ter um coração caloso e uma vida estéril. Nós vamos pensar sobre isso hoje, um coração caloso e uma vida estéril. O próprio Jesus fez um alerta que ecoa por séculos: aquele que tem ouvidos, ouça. Ele não estava falando da nossa capacidade auditiva, biológica, mas da disposição do nosso coração para ouvir a palavra de Deus, para ouvirmos o que Deus tem a falar ao nosso coração. Hoje o nosso desafio não é apenas saber o que a Bíblia diz, mas o nosso desafio hoje é aprendermos a discernir a voz de Deus em meio aos rumores da nossa própria alma. Nessa mensagem nós vamos mergulhar nessa parábola do semeador, e nós vamos tentar descobrir, ou vamos descobrir, que tipo de solo é o nosso coração. Será que você está apenas acumulando informações? Ou será que você está permitindo que a palavra de Deus interrompa a sua rotina e transforme a sua história? Então nós vamos pensar hoje um pouco nessa parábola e vamos tentar aprender isso para o nosso coração. Eu queria que a gente começasse a pensar agora, em primeiro lugar, no perigo da insensibilidade espiritual. Insensibilidade espiritual é o primeiro obstáculo para a palavra. É um coração caloso. Esse coração caloso é um coração que tem um calo. Por isso que eu estou falando caloso. De calo que a gente tem no pé, né? Quando a gente calça um sapato e ele vai apertando, e ele vai criar um calo, e que esse calo vai perder a sensibilidade à dor. Não é assim? E aí é interessante que bem assim é com a palavra de Deus às vezes conosco. A gente vai perdendo a sensibilidade, e aí ouvir a verdade repetidamente, sem praticá-la, torna o nosso coração insensível, assim como o sapato que aperta o nosso pé, e aí todos os dias a gente calça aquele sapato, e aí vai criar um calo, e aí a gente não vai sentir mais dor, e a gente calça, e aí está tudo bem. Da mesma forma, nós às vezes ouvimos a palavra, ouvimos as verdades, e aí o nosso coração às vezes se torna insensível, porque nós não praticamos essa verdade, essa palavra. Quando você ouve uma verdade sobre o perdão ou a integridade pela primeira vez, aquilo te incomoda e aquilo dói e te confronta. Mas se você resiste e não pratica, na segunda vez dói menos. Na 10ª vez você nem sente mais nada.
E aí o texto nos fala de um solo à beira do caminho. E representa, Jesus nos explicou, nos disse isso, aquele que ouve, mas não entende. Sabe por quê? Porque não há profundidade ou interesse em compreender. O inimigo vai roubar a semente antes mesmo que ela germine. A falta de entendimento e a resistência contínua vão criar uma barreira que nos impede de sermos curados por Deus. Não se engane, a palavra que você ouve e não entende, ou não quer entender, é uma semente desperdiçada que nunca mais se tornará um milagre em sua vida. Então não desperdice as sementes. Nós temos 52 domingos no ano. Se você vem de manhã e à noite, são 104 mensagens que você vai ouvir. São sementes que estão sendo lançadas ao seu coração. Só que às vezes a gente tapa os ouvidos para não querer ouvir. Às vezes a gente fica insensível à palavra de Deus. E às vezes a palavra de Deus, ela não vai mais nos incomodar, nem doer em nosso coração. Então, lembre que a palavra de Deus, conforme Jesus nos ensinou aqui, é uma semente. E ela está sendo semeada para nós toda semana. Receba essa palavra. Ouça essa palavra. Não deixe que no seu coração se torne um calo. Que ele seja caloso. E que você se torne insensível ao que Deus diz. Sabe por quê? Porque toda palavra que você ignorar será roubada. E nunca mais ela poderá produzir um milagre na sua vida. Em segundo lugar, nós precisamos pensar no entusiasmo sem raiz e uma vida dividida. Muitas vezes a palavra de Deus até entra, mas não permanece por falta de raízes e por excesso de concorrência. Muitos de nós sofremos de um imediatismo espiritual. Nós queremos o confronto da palavra, mas nós não queremos o custo do seu cultivo. Às vezes a gente vai ouvir a palavra e ela vai confrontar o nosso coração e ela vai falar dentro de nós e nas nossas vidas e a gente quer se sentir confortável. Nós queremos a palavra que vai massagear o nosso ego e o nosso coração. Mas quando a palavra diz para nós que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar, que nós precisamos viver essa palavra e que ela tem um custo, nós não queremos. E aí Jesus ele vai falar sobre um solo que é pedregoso. Representa então o cristão emocional, que recebe a palavra com alegria imediata, mas não busca profundidade. Quando surge a primeira crise, a primeira tribulação, ele abandona a fé porque não tem raiz. Então pense comigo em profundidade versus emoção. O solo pedregoso é aquele que se emociona no louvor, mas abandona a fé na primeira segunda-feira difícil. Ele é sem raízes e a sua fé não vai sobreviver ao sol da adversidade. Eu não sei se a palavra de Deus tem permanecido no seu coração. Eu não sei se os problemas desta vida e as dificuldades desta vida, que representa talvez o sol quente, tem escaldado a sua fé, o seu coração, e você tem desistido facilmente. Mas Jesus falou também que uma parte das sementes caiu entre os espinhos.
É o solo do coração dividido. É a pessoa que acolhe a palavra, mas as preocupações deste mundo e o engano das riquezas sufocam a mensagem. Essa pessoa acredita em Jesus, mas confia no seu dinheiro e status do que no senhorio de Jesus. E aí nós precisamos pensar no sufocamento do mais. Outros de nós temos o coração dividido. Tentamos servir a Jesus enquanto servimos ao engano das riquezas. Você confia em Deus para a sua salvação eterna. Mas ao mesmo tempo, você confia apenas na sua conta bancária para a sua segurança hoje. Os espinhos da preocupação e da ganância não matam somente a semente de uma vez. Elas apenas tornam a semente infrutífera. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei que tipo de coração é o seu. Eu não sei como você tem recebido essa palavra e essa mensagem de Deus para o seu coração e para a sua vida. Eu não sei se o seu coração é dividido. Eu não sei se o seu coração tem espinhos que sufocam. Eu não sei se no seu coração tem pedras. Eu não sei se o seu coração representa a estrada onde a semente caiu. O que eu quero dizer para você é que todos os dias você tem recebido porção diária da palavra de Deus. Toda semana você recebe uma porção diária da semana de Deus. E como é que você tem tratado essa semente? Será que você tem ignorado a semente, a palavra de Deus? O seu coração é insensível? Será que você tem deixado que as coisas desta vida, ou seja, o seu coração, se recebeu a palavra, ela está ali dentro e ela nasceu, mas ela topou numa rocha. Se nós persistirmos em oração, essa rocha pode ser perfurada. Essa rocha pode ser tirada. Essa rocha pode ser arrancada da nossa vida e as raízes podem se aprofundar. Os espinhos que talvez estejam sufocando a sua vida, a sua fé, eles também podem ser tirados. Mas às vezes a gente não quer. A gente prefere ficar na rocha. A gente prefere os espinhos. Porque a gente quer a palavra do conforto. Vai ficar tudo bem. Se você vier para a igreja, vai tudo se resolver na sua vida. Você não vai ter mais nenhum problema. Quem não gostaria de uma fé dessa? Quem não gostaria de estar em uma igreja onde todos os nossos problemas são resolvidos e a gente não vai, amanhã quando a gente sair daqui, vai estar tudo resolvido? Uma vez eu preguei numa mensagem e disse assim, e a pessoa veio à frente, e aí eu orei por ela. E quando foi segunda-feira ela me ligou e disse, pastor, os problemas estão todos aqui. E aí eu tive que dizer para ela que Jesus disse que era para ela ter bom ânimo, que ela também ia vencer, que ela também ia superar todas aquelas coisas, mas que os nossos problemas não vão embora. As nossas dificuldades não vão embora. As tempestades não vão embora. O que Jesus nos promete é que Ele vai estar conosco em meio à tempestade. Ele vai estar conosco diante dos problemas. Ele vai andar conosco em todos os momentos da nossa vida. Eu e você precisamos pensar nisso e precisamos nos aperceber que a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia. Ela vai encontrar um local. Então, eu não sei como está o seu coração. Eu não sei se o seu coração é um desses ou se você está vivendo isso nesses dias. Mas quero dizer para você que Jesus fala de mais um coração. A marca do discipulado ou do discípulo, que é o fruto da obediência. A verdadeira marca de um discípulo não é o quanto ele sabe, mas o quanto ele frutifica através da obediência. A diferença entre a multidão e o discípulo
está em como se escuta. Vocês sabiam que ali tinha uma multidão? Vocês prestaram atenção? Naquele mesmo dia, saindo Jesus, versículo 1, de casa, assentou-se à beira-mar, e o versículo 2 diz: e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então, a diferença da multidão, ou de todas essas pessoas, é como se escuta. A boa terra não é o solo perfeito. É o solo que acolhe e obedece. Porque até o solo perfeito nós vamos precisar adubar e cuidar e cultivar. Até o solo perfeito precisa de cuidado. Então o solo perfeito não vai existir. O que vai existir é um coração que vai ouvir, que vai acolher e que vai obedecer. Da mesma forma é a terra. Nós vamos plantar, vamos adubar, vamos cuidar. Então a boa terra é aquele que ouve, que entende e que coloca em prática. O que nós precisamos então é de menos teoria e mais prática. Às vezes você vai falar com alguém, a pessoa diz: eu já sei. Ou então ela diz assim: eu sei. Eu estou cansado de ouvir isso. E aí eu digo assim às vezes: e por que não faz? E por que não coloca em prática? E por que não pratica? Deus não prometeu abençoar o quanto você sabe da Bíblia, mas sim a palavra que é colocada em movimento. É a prática. O conhecimento bíblico, sem uma aplicação geral, apenas vai gerar uma obesidade espiritual. Você vai estar gordo espiritualmente, porque está se alimentando, mas muita informação e nenhum movimento. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós precisamos aprender a palavra de Deus, nós precisamos ouvir, mas nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos viver a palavra. Se você entendeu que deve perdoar, o fruto é que o perdão deve ser liberado. Se você entendeu que deve confiar, o fruto é o descanso em meio à crise. Se você entendeu o que é generosidade, você vai investir no reino de Deus. Conhecimento sem prática é apenas religião, sem vida. É por isso que o Tiago vai nos dizer uma coisa interessante: a fé sem as obras, e as obras sem a fé também. Do que adianta conhecermos a Bíblia e não praticarmos? Do que adianta termos a Bíblia em nossas mãos e não praticarmos? Do que adianta colocarmos as Bíblias em nossa mão e não praticarmos? O que Jesus nos ensina e nos mostra e nos convida a pensar hoje é que eu e você estamos diante da palavra e temos ouvido. E aí ele diz uma coisa interessante aqui no meio da parábola, antes de explicar entre o que ele falou e a explicação. Ele vai dizer interessante: vocês são felizes, são bem-aventurados, porque vocês ouvem e vocês entendem. Ele disse: teve profetas e antepassados de vocês que queriam ouvir, que queriam ver, que queriam tocar, mas eles não puderam porque morreram antes. Mas vocês têm esse privilégio. Contudo, eu estou dizendo para vocês que tem pessoas que vão ouvir, mas não vão entender, que vão ver, mas não vão enxergar. E ele está falando, irmãos, justamente desses corações, dessas pessoas que vão ter acesso à palavra de Deus. E hoje, nos nossos dias, nós temos acesso à palavra de Deus de diversas formas. No rádio, não é verdade? Na internet, nas redes sociais, na televisão.
no celular, com a Bíblia mesmo, impressa, em diversas versões. Em diversas versões. Nós temos. Quer ver outra coisa que tem muito curso de teologia hoje, onde as pessoas podem estudar a Bíblia. Aberto para qualquer pessoa fazer. Para elas entenderem a palavra de Deus. Só que muita gente está com a Bíblia na mão e o coração em outro lugar. Está com a Bíblia na mão, sabe tudo o que tem aqui, ouve todas as coisas, mas o coração e a boca está longe. Jesus, quando veio à terra, ele encontrou um público de pessoas. Ele veio para o que era seu. Ele veio para os judeus. Os judeus naquela época detinham a palavra de Deus, as leis, os ensinamentos, e eles faziam isso com muito zelo. Só que tinha um problema. Eles não viviam o que pregavam. Eles não praticavam o que ensinavam, o que diziam. Mas não se preocupe com os obstáculos. Eles poderão ser tirados. Ou a gente não retira. Você sabia que hoje é possível a gente plantar no lugar onde tem rocha? Se tiver terra em algum lugar, a gente vai cavar, vai tirar aquelas rochas, aquelas pedras, vai encontrar terra. É Israel, né, que tem pouca terra. É Israel, né, que tem muitas montanhas. Tem muito deserto. Mas eles plantam. Eles inclusive tomam água do mar, doce. Como nós tomamos aqui, potável, como nós tomamos aqui. Então não coloque dificuldades. Ah, mas é a rocha, é a dureza, é o problema, é a dificuldade. Elas poderão ser tiradas. E Jesus nos promete que vai nos ajudar a arrancar essas coisas da nossa vida. Mas às vezes a gente não quer. Aí tem os espinhos, tem a erva daninha, tem outras coisas que vão vir. E a palavra está ali querendo entrar e produzir. Essas coisas também poderão ser tiradas. As preocupações, a ansiedade, os problemas desta vida, eles poderão ser tirados. Entende isso? Mas às vezes a gente está lá, o coração está aqui, recebeu a palavra, e é um coração que não tem espinhos, é uma terra que não tem pedras, é uma terra que é aparentemente boa. Mas mesmo assim eu não quero produzir. Eu não quero produzir. Eu não quero produzir. Eu estou me lembrando, eu tenho uma pequena chácara e tinha um cajueiro lá que já tinha algum tempo, alguns anos, e ele não colocava. Não estava produzindo. E aí alguém disse para mim, eu acho que esse cajueiro é macho. Não sei, eu não entendo esse negócio de cajueiro macho e fêmea, né? Mas até nas árvores tem o macho e a fêmea, né? Então Deus fez tudo perfeito. Então até nas árvores tem. E alguém disse que o cajueiro era macho, é por isso que ele não colocava. E aí eu cheguei diante do cajueiro e disse assim para ele, para o cajueiro: se você vai cair no machado, na foice, por esses dias você vai cair na foice. Fui embora. Quando eu voltei 2 semanas lá, não é que tinha caju? Parece que o bichinho ouviu que ia cair no machado, né? E o caju é bonito, grande, doce, né? Eu disse assim, há mais tempo que eu tivesse falado com você, que eu e você ia cair no machado, para ver se você se consertava e colocava caju. Tem gente, irmãos, que a gente vai precisar, infelizmente, dizer isso. Olha, se você não se consertar, e eu não foi nenhuma palavra mágica não, viu, para o cajueiro, pelo amor de Deus, viu? Não teve nada mágico, nenhuma oração que eu só falei com ele e ele botou. Mas foi coincidência mesmo, já estava no tempo dele colocar, acredito eu. Ou então ele ouviu e disse, vou me consertar. Tem gente que a gente também vai ter que dizer isso, olha, se você não colocar, se você não mudar de vida, se você não produzir, se você não frutificar a 100, a 60, você vai cair na foice. E Jesus diz isso para nós, que se a gente não frutificar, nós seremos cortados e lançados no fogo. Eu não desejo isso para você.
Não, ao contrário, eu desejo que você produza muito fruto e que seu fruto permaneça e que ele seja 100 a 50 por 1, a 10 por 1, que você produza muito fruto. Eu queria concluir chamando a sua atenção, dizendo para você o seguinte: chegamos a mais um fim deste momento, mas o reino de Deus começa agora. Começa agora na sua saída. A pergunta que fica não é o que você achou do sermão. Talvez você diga, sermão fraco. Não, o sermão foi bom. Não, foi mais ou menos. A pergunta não é essa agora, o que você achou do sermão. Mas o que você vai fazer com o que Deus falou com você hoje. Não saia daqui como alguém que acumulou mais 40, 20, 30 minutos de informação religiosa. Saia daqui como alguém que decidiu ser boa terra. Talvez você precise começar hoje um diário de oração, anotando as direções de Deus, para que elas não se percam no barulho da semana. Talvez você precise parar de tentar resolver tudo sozinho e finalmente confiar no que o Senhor ordenou. Lembre-se, o caos na nossa vida se dissipa quando a palavra de Deus é propagada e obedecida. Quando a sua vida não está diante de Deus e da sua palavra, você sofre. Mas que a sua vida não seja apenas um lugar onde a semente caiu, mas que a sua vida seja um jardim onde a voz de Deus frutifica a 30, a 60 e a 100 por 1. Que Deus aplique essa palavra à nossa vida e ao nosso coração e que nós saiamos daqui hoje com essa certeza de que a palavra de Deus está sendo pregada, anunciada e que ela é uma semente a germinar na minha vida. O meu desejo é que a palavra de Deus hoje invada o seu coração e produza muito fruto. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor que acabamos de ler e de meditar. É a palavra do Senhor e ela fala à nossa vida e ao nosso coração. Como é bom a gente poder ouvir a Tua voz e escutar a Tua palavra. É a Tua palavra, Senhor. Mas que ela não saia daqui vazia. Que ela encontre lugar na nossa vida e no nosso coração. Que ela produza frutos em nós de 30, de 60 e de 100. Que eu e meus irmãos possamos sempre ouvir a Tua palavra e que ela seja uma semente a germinar em nós e a produzir milagres. Milagres. Como é bom a gente chegar diante de uma fruteira e a gente encontrar frutos bonitos e maduros. Como é bom a gente poder saborear esses frutos. Como é bom a gente chegar diante de alguém que ouviu a mensagem de Deus, a palavra de Deus, e encontrar frutos. Que as pessoas a nos encontrarem na rua, na nossa casa, no nosso trabalho, ela encontre frutos da semente da palavra de Deus que foi plantada em nós. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, pela palavra do Senhor que ouvimos e que ela produza em nós muito fruto. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.